Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma das nossas aulas de Sociologia. Dessa vez nós vamos falar para vocês sobre os ideais liberais versus socialismo. Isso mesmo, né? Essa temática aí ó, que vocês estão vendo aí no vídeo, é essa temática que nós vamos discutir alguns pontos e alguns conceitos interessantes sobre esta temática que é fundamental e é importante. Tão importante é que até hoje, nos dias atuais, a gente continua, não é, falando, explicando, conceituando e também tendo posições em relação a uma ou a outra, né? Ou seja, a sociedade brasileira ela se posiciona, sobretudo a nossa brasileira, mas também vamos falar da sociedade mundial, ela se posiciona ou do lado dos liberais ou do lado do socialismo. E aí essa temática, não é, essa realidade, ela continua muito presente no mundo social no qual nós estamos inseridos. Ok? Então, a temática da aula de Sociologia hoje é sobre essa realidade, não é, referente à teoria liberal e à teoria socialista. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essa temática na aula que se segue. Vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, tá aí. Os ideais liberais versus ideais socialistas. Vamos entender o contexto histórico e o surgimento destas duas realidades, né, discutidas entre os séculos XVIII e XIX, que é o contexto histórico, né, acentuado que surge esta realidade. As diversas transformações elas marcaram a Europa e o continente americano, né, o continente no qual nós estamos vivendo, que nós nascemos, que nós pertencemos. Então isso possibilitou o surgimento de novas concepções preocupadas em dar sentido à ascensão do sistema capitalista. Para tanto, vários pensadores se debruçaram na árdua tarefa de negar, reformar ou legitimar as novas relações de ordem social, econômica e política que ganhavam fôlego no mundo que passava a ter uma nova roupagem. Então aqui o contexto histórico, né, o século XVIII, o século XIX, que foram séculos que marcaram fortemente a realidade, a sociedade mundial, não é? A transformação de mentalidade em muitos aspectos. Só para lembrar vocês, o século XVIII é o século da Revolução Industrial, o século XIX é o século das grandes revoluções, o nascimento de muitos conceitos, de muitos pensamentos científicos, sobretudo sociológicos, né? E a formação, claro, de muitos estados, né? De muitas nações, de muitos povos. Né? Então aqui são séculos interessantes. E quando se pensa a sociologia, de modo geral, né, ela vai de fato ter o seu surgimento a partir do século XIX. Ela vai ter a sua configuração a partir do século XIX com os primeiros teóricos da sociologia. Então, com o capitalismo, as marcantes transformações trazidas foram, sem dúvida, a impressionante capacidade de racionalizar o gasto dos recursos e gerar riquezas. Então, esse aqui é um dos conceitos básicos do capitalismo, né? Veja que a palavra capitalismo vem de capital. Capital significa riqueza, né? Então, a teoria capitalista ela gira em torno dessa realidade aí mencionada que está em negrito. Capacidade de racionalizar o gasto dos recursos e gerar riquezas, ou seja, essa capacidade de racionalizar é uma capacidade de economia, de economizar, de gastar realmente o necessário e em lugares que realmente deve ser investido. E com isso, além de fazer essa racionalização do gasto, há também agregado decorrente disso a questão da geração de riquezas, né? Ou seja, é um gastar consciente e propriamente naquilo que deve ser gasto e, consequência, gerar riqueza, ou seja, essas duas realidades aí caminham juntas quando se trata do conceito de capitalismo. E isso é desde o século
XVIII e XIX, quando começou o surgimento das teorias e das mentalidades voltadas para essa realidade, que é o capital ou o capitalismo. Então, após a Revolução Industrial, logo depois da Revolução Industrial, as possibilidades de se aperfeiçoar a exploração da mão de obra, da tecnologia e dos recursos naturais parecia ter alcançado patamares inimagináveis. Contudo, as transformações desse novo período histórico não se resumiam somente às implicações de caráter positivo. Nós tínhamos uma outra implicação aí inserida nesta realidade. Mas o fato interessante é que logo após a Revolução Industrial nós tivemos aí um aperfeiçoamento, sobretudo na questão da exploração da mão de obra, da tecnologia e dos recursos naturais. E aí são terrenos, vamos chamar assim de terrenos férteis para o surgimento e a concretização da realidade, da mentalidade capitalista. O capitalismo ele precisa de mão de obra, ele precisa de tecnologia e ele precisa também, obviamente, de recursos naturais, né? Porque o capitalismo ele está baseado no consumismo, né? E o consumismo precisa de matéria, e a matéria aqui é de fato os recursos naturais. Precisa também, obviamente, de tecnologia e precisa de mão de obra, que são os trabalhadores. Vale lembrar que lá em cima, quando a gente falava sobre racionalização dos gastos, vale lembrar que a questão da exploração da mão de obra ela está referente aqui, não é? Mão de obra barata, sobretudo, que isso é muito importante para o capitalismo, né? Uma mão de obra barata, uma tecnologia e também os recursos naturais, que é de onde vai haver o aperfeiçoamento e a retirada da matéria para a transformação e assim fazer os objetos tecnológicos, ok? Então vamos dar continuidade, portanto, nessa temática. Então, dentro dos ideais liberais, né, com o desenvolvimento dessas potencialidades e a criação de governos que prometiam colocar os homens em posição equivalente à nova ordem consagrada pela burguesia, tinha seus problemas. Veja bem que nem tudo é perfeito, embora no fundo se quisesse um sistema bem próximo da perfeição, aonde, portanto, se queria eliminar com a desigualdade, né? É uma coisa bem interessante de se pensar quando se tem o capitalismo como um meio de diminuir ou sanar a desigualdade. Bom, em linhas gerais, a ordem capitalista e os governos liberais ainda conviviam com desigualdades que distinguiam indivíduos em classes sociais. Nesse contexto, surgem as duas linhas interpretativas dessa realidade, que é o que? O liberalismo e o socialismo. Veja bem, é bom a gente entender essa parte aqui. Em relação às linhas gerais, a ordem capitalista e os governos liberais ainda convivia com desigualdades que distinguiam indivíduos em classes sociais. É mediante esse contexto e é mediante essa realidade que vai, portanto, surgir essas duas realidades interpretativas, que é o liberalismo e o socialismo. O liberalismo voltado para o mercado, com uma participação mínima do Estado, e o socialismo é aquilo que muita gente já sabe, e vocês também já devem saber, que é uma intervenção mais diretamente do Estado na economia e nas instituições de modo geral. Então, a corrente liberal defendia os pressupostos que compunham a nova realidade oferecida pelo capitalismo. Direito à propriedade privada, isso era defendido pela corrente liberal, obviamente, né? A corrente liberal, as pessoas de mentalidade, os governos, os teóricos também defendia dentro do capitalismo que as pessoas pudessem ter direito à propriedade privada. O que é uma propriedade privada? Ter direito a terrenos, a fazenda, a bens, porque seria muito estranho se a corrente liberal ligada ao capitalismo defendesse o contrário, ou seja, defendesse que as pessoas não tivessem direito à propriedade, né? Seria, no mínimo, seria muitas coisas menos capitalismo, né?
uma mentalidade capitalista. Então, defendia também a liberdade no desenvolvimento de atividades comerciais, igualdade dos indivíduos perante a lei e elogios à prosperidade do homem de negócios, afirmando que sua riqueza beneficiava a sociedade como um todo. Ou seja, esses aqui eram os parâmetros principais, não é, do capitalismo, e que era defendido pela corrente liberal, assim no seu nascimento e como continua até hoje, né? Direito à propriedade, liberdade no desenvolvimento de atividades comerciais, ou seja, no negócio, nos negócios, na compra, na troca, na venda, os lucros, né? E também na igualdade dos indivíduos perante a lei. Todos são igual perante a lei, né? E também um elogio dedicado, dispensado à prosperidade do homem de negócios. Ou seja, o homem de negócio, se ele é um bom de fato nesse ramo, ele pois tem elogios, porque o negócio, o rendimento no seu negócio, né, no seu meio de produção e também lucrativo, vai gerar riqueza, obviamente, mas também vai beneficiar outros ramos da sociedade. Então essa era uma mentalidade. E aí defendia a crença de que a riqueza seria uma benesse acessível a todos que trabalhassem. Veja bem, né? Quem trabalha tem direito, né? Quem trabalha tem, pois, condição de ascensão dentro desta realidade, né? Ou seja, aqui dá a entender que em outra mentalidade as pessoas não trabalhavam e que quem de fato pratica isso é aquele que tem a mentalidade que procura colocar isso em prática, que no caso aqui é quem está ligado à realidade capitalista, né? E o sinônimo aqui quer dizer trabalho, né? Quem trabalha, como diz a expressão popular, quem trabalha, Deus ajuda, ou, uma outra expressão popular, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou seja, quem levanta cedo para trabalhar, quem vive para o trabalho, ou vive de fato exclusivamente para o trabalho, é esse, pois, a pessoa valorosa, né, dentro da realidade capitalista, certo? Então é isso. Dando continuidade, portanto, nessa temática, vamos lá. Então, com relação à miséria e a desigualdades, a doutrina liberal acredita que a pobreza do homem tem origem em seu fracasso pessoal, né? Ou seja, aqui não tem nada a ver com as desigualdades nem com a concentração de riqueza, porque isso é uma consequência gerada, portanto, dentro da realidade capitalista, né? Porque ela também pode favorecer a concentração de riqueza, a concentração de bens, né? E logo, se há uma concentração de bens, obviamente que pode existir pessoas desprovidas dos mesmos. Mas aí a mentalidade e o pensamento capitalista ele já age, não é? E já expõe isso argumentativo de outra forma, dizendo que a miséria e a desigualdade ela é consequência ela é a consequência do fracasso pessoal das pessoas, né? E também a pobreza do homem está relacionado, ela é decorrente do fracasso. A pessoa fraquejou na vida, na sua história de vida, ela chegou ao momento de fracassar. Se ela fracassou, portanto, ela vai cair na pobreza, né? Ou seja, mesmo trabalhando, mesmo levantando cedo para trabalhar, mas se ela não consegue riqueza, ela vive na pobreza e ela é desigual, é porque a pessoa ela é de fato uma fracassada, não é? Então essa é uma mentalidade muito própria da realidade capitalista. Então, para que pudesse superar essa situação de penúria, o pobre deveria ter uma postura colaborativa para com seus patrões, tendo cuidado em preservar os seus bens e dar o máximo de sua força de trabalho na produção de mais riquezas, né? Então, a superação dessa penúria, que penúria aqui, a pobreza, né, e a miséria, o homem e a mulher pobre, ela deveria, pois, ter essa postura colaborativa, ou seja, ela deveria zelar muito, trabalhar muito, né? Aqui vamos entender que esse zelo colaborativo é um trabalho voltado para a proteção e a preservação dos bens, né?
das pessoas abastadas, dos patrões, no caso aqui, né? Ou seja, deveria dar o máximo de sua força de trabalho na produção de mais riquezas, né? E aí ela seria, pois, elevada, não? Ela poderia sair dessa realidade de fracasso, né? Ou seja, ela tem que trabalhar sempre mais. Se eu sou pobre e eu vivo numa condição de miséria, para mim sair dela eu preciso trabalhar o dobro ou o triplo, não é? Ter essa postura chamada aí de colaborativa para poder superar essa realidade, porque quanto mais trabalho, mais pode haver a produção de riqueza. Quanto mais se trabalha, mais se produz riquezas. Isso é uma mentira? Não, isso é um fato verdadeiro. Agora resta saber para quem é produzida essa riqueza. É para o trabalhador ou é para o dono da fonte de trabalho, né? Essa é uma questão que aqui o texto não vai dizer, mas nas entrelinhas, não é, desta mentalidade, a gente pode entender que é isso, né? Ou seja, trabalho, quanto mais trabalha, quanto mais se fortifica, não é? E aumenta a riqueza para quem você está prestando aquele trabalho, certo? E para o trabalhador resta apenas sair desse fracasso pessoal, né? Sair desse contexto de miséria, podemos dizer assim. Não que a produção, não é, do seu trabalho volta para si mesmo, mas ele acaba gerando riqueza para outras. Ok? Então, concomitantemente, lhe seria exigida paciência e fé enquanto virtudes que o ajudaria na superação de sua condição. E aqui é uma condição de conformismo, né? Com fé em Deus eu vou sair dessa, eu vou arrumar um trabalho, alguém vai me dar um trabalho e com fé em Deus eu vou sair dessa realidade de pobreza, né? E assim nós temos essa mentalidade até hoje, né? A gente dá graças a Deus que arruma um trabalho, né? Seja lá como for, mas não importa, importa que graças a Deus eu consegui, agora eu vou viver bem, eu vou sair dessa realidade, né? Essa aqui é uma mentalidade que permeia muitas pessoas, muitos trabalhadores e trabalhadoras ainda nos dias atuais, né? Com fé em Deus, né, eu vou arrumar um trabalho e com fé em Deus, eu trabalhando, eu vou sair dessa realidade, né? Ou seja, eu sempre jogo um conformismo para uma realidade divina, né? Porque é uma mentalidade, se a gente for observar, a gente escuta isso muito em todos os lugares. É como se o trabalho fosse algo que não fosse inerente ao ser humano, fosse algo que ele precisa correr atrás até se ajoelhar de uma forma dramática para poder conseguir uma fonte de trabalho, como se não fosse direito de todo ser humano, certo? Então, esse aqui são mentalidades, são ideias que surgem, que é própria dentro desta mentalidade capitalista, né? Essa mentalidade capitalista, ela gira, ela está só na mente daqueles que têm a força e têm a fonte de trabalho? Não. Isso aqui é uma mentalidade que está presente em todas as pessoas, seja os pobres, seja os ricos, seja os trabalhadores, seja aqueles que têm a força de trabalho, né, para usar essa expressão aqui cunhada, né, de Karl Marx, mas isso gira em todos, né, está presente em todas as pessoas, seja nos ricos, seja nos pobres. Então vamos lá, continuidade aqui. Agora nós vamos falar um pouco dos ideais socialistas, que é uma oposição ou ela é uma mentalidade diferenciada ou diferente daquilo que pensa a mentalidade capitalista. Então a interpretação socialista tem outro tipo de compreensão que nega os argumentos liberais de naturalizar as desigualdades, né? Ou seja, esse aqui já é uma crítica remetida que o capitalismo ele pode naturalizar desigualdades, ou seja, dá a entender que o capitalismo para sobreviver é preciso que haja desigualdade, ou seja, é preciso que haja alguns ricos enquanto que deve haver outros pobres, né? Porque se não houver pobres ou pessoas que carecem, né, que precisam da produção, precisa consumir de uma fonte que tem um poder maior, que tem um poder de produção, ele não vai sobreviver.
Imagina se dentro do sistema capitalista todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse as condições de riqueza e poder aquisitivo igual. Ele não teria sustentação. Então é preciso que alguns tenham menos, porque quem tem menos vai sempre buscar ter o mais. E aí é preciso que se conserve ou se coloque sempre esta realidade de desigualdade social, né? Em muitos lugares até o extremo, demais da conta, a ponto de pessoas viverem totalmente na miséria. Então, o pensamento socialista é inspirado pelos pressupostos do pensamento de Rousseau, um pensador aí do século XVIII, né? Que a gente já falou sobre ele, tenta enxergar esses problemas como consequência das relações sociais estabelecidas entre os homens. E aqui é aquilo que é levantado também por Rousseau e que é pego aí pela mentalidade socialista, né? A questão está nas relações sociais que se estabelecem entre os homens, né? A questão da competição, a questão da busca dos bens, não é? A questão de muitos fatores que é acessível para uns enquanto para outros não. Rousseau ele vai tratar isso muito bem na questão da instituição do Estado Civil e ele colocando como sendo mal, né? Ou seja, um Estado que ele instiga a competição, enquanto que muitos conseguem e outros não. Daí gera o problema de relações sociais, tornando o Estado Civil uma realidade perigosa, né? E faz com que o homem que nasce bom na sua concepção se torne mal, porque ele vai perceber que alguns conseguem bens, condições favoráveis de vida, enquanto outros não, né? Então esse é só para relembrar um pouco de alguns conceitos sobre esse pensamento de Rousseau, quando se trata da questão do Estado, né? Da realidade social. Então a linha socialista ela passaria a criticar o comportamento assumido pelos homens em sociedade, motivo que estabelecia as diferenciações. Então os argumentos que justificavam as desigualdades através do fracasso pessoal perde terreno para o questionamento da lógica que formava a sociedade capitalista. Então aquela coisa que é da mentalidade capitalista, que a questão da pobreza, da desigualdade, da miséria é uma questão de fracasso pessoal, na mentalidade socialista ela vai ser feita uma análise lógica contrária àquilo que pensava a mentalidade, aquilo que defendia a mentalidade capitalista, né? Que era a questão do fracasso. Então, antes de apontar o progresso do capital como um benefício, os socialistas realizam uma investigação que detecta a oposição entre as classes sociais, a força que opera grande parte dessas relações e problemas da sociedade. Aqui são os fatores identificados pela mentalidade socialista, né? Através da investigação e chega a essas realidades, né? Que está ali dentro da questão da classe social, da força que opera essa classe social e as partes dessas relações que aí vai incorrer aí na questão do problema da sociedade. Então, com suas bases lançadas, liberalismo e socialismo vão compor duas matrizes interpretativas distintas e algumas vezes, como eu falei lá no início, até opostas. Eu penso até que seja, hoje nas discussões, elas se colocam mais opostas do que distintas, não é? Devido ao calor que é discutida, devido às mentalidades, ideologias políticas, né, que são discutidas quando se fala dessas duas realidades, essas duas bases aí. Contudo, esses pressupostos serão e continuam sendo reinterpretados num processo de compreensão da sociedade que continua apresentando novas possibilidades, né? Nós temos aí o liberalismo e o socialismo, hoje se fala de neoliberalismo, que é o que nós estamos vivendo propriamente dito, um novo conceito liberal, né? O socialismo também ele continua presente, não é? Mas aí existe outras possibilidades que nascem entre uma e outra, né? Pegando aquilo que vem de uma como vem de outra vertente. E tem outros surgimentos, outras possibilidades que estão sendo configuradas e são estudadas por cientistas da nossa época. Por isso, ainda que novos intelectuais continuem debruçando na tarefa de compreendê-las,
não é? Existe, portanto, essas discussões muito presentes em nosso mundo, mas também existem outras mentalidades decorrentes e novas em relação a essas relações de liberalismo e socialismo, que são mentalidades, são ideologias, e que a sociedade mundial ela está por dividida, não é? A grande maioria, na sua maioria, não são todos, mas dentro dessa realidade. Uns se posicionam como liberais, neoliberais, outros como socialistas, conservadores, radicais, outros mais leves nos posicionamentos, mas o fato é que isso continua permeando, né, e acalorando políticos, governo, estados, ideias, né, de políticos pelos países, pelas sociedades mundo afora, não é? O fato é que é preciso que se tenha uma posição firme, né? E é preciso também que se conheça os fatores e consequências dessas realidades, para que a gente não possa, portanto, sair por aí defendendo uma causa em que a gente não tem muito conhecimento dos seus conceitos e nem tampouco das suas consequências, né? Então é interessante nós estudarmos, aprofundarmos nessa temática, nessas duas temáticas, a questão liberal e a questão socialista, né? Para a gente não cair na situação de condenar uma, salvar a outra, ou condenar tudo, mas a gente deve, pois, primeiro conhecer tanto uma como a outra, né? E aí a gente tem que procurar aquilo que pode ser bom de uma, pode ser boa de outra, né? Será que é importante a intervenção direta do Estado na sociedade, nas instituições, na economia? Até que ponto isso é interessante e é bom para a sociedade? Mas até que ponto o outro lado da questão liberal, o Estado menos participativo na vida e nas instituições e no emprego, na saúde, ela é tão bom assim? Então são coisas que devemos pensar antes da gente conhecer, né, estudar, pesquisar, para a gente tomar conhecimento e ter opiniões, ideias seguras sobre essa realidade. Porque o mundo, a sociedade mundial, as pessoas, elas estão marcadas conscientes e eu diria até inconscientemente sobre os seus posicionamentos, né, em relação a essas duas realidades, né? A gente age muito socialmente dentro de uma ou dentro de outra, no que se refere a essas realidades políticas, ok? Então é isso, né? Apresentei para vocês aí muito rápido esses ideais aí, tanto do capitalismo dentro do liberalismo, como também do socialismo, que continua vivo e presente e, de fato, marcando o território firmemente nos nossos dias atuais. Bem, galerinha, muito bem, nós acabamos de escutar, né, de participar, de ver as explicações desse conteúdo interessante aí sobre liberalismo e socialismo, né, que são ideologias, são mentalidades que permeiam a mentalidade, a intelectualidade, a vida social das pessoas na cidade, nos territórios, né, nos países e na formação, lógico, de uma política de benefícios, uma política, seja ela qual é o formato, seja como ela esteja estruturada na cabeça, né, dos nossos governantes e até da nossa sociedade, né? Então essa temática é interessante, devemos participar, devemos nos aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, porque isso é muito interessante. E quando a gente conhece tanto uma como a outra, isso nos ajuda a ter um posicionamento, uma opinião mais firme, mais convincente sobre as nossas participações e aquilo que nós somos e fazemos dentro da sociedade. Grande abraço a todos, até a próxima. Daqui a algum dia nós voltaremos com outras temáticas relacionadas aos estudos, né, da sociedade, a partir daquilo que pensa a sociologia. Então vamos lá, nos nossos canais de acompanhamento, nós temos aí esses canais por onde nós vamos ter contato, vamos ter aí uma participação direta de vocês e tanto da minha dentro desses conteúdos. Grande abraço,
e a gente se vê numa próxima aula, numa outra temática relacionada. Até a próxima!